Bom dia a todos. Hoje o nosso assunto será sobre o sistema plantio direto e contando um pouco para vocês, o sistema plantio direto, diferentemente do sistema de preparo convencional, que envolve arações, gradagens, inversão de camada de solo, o sistema plantio direto ele surge como um movimento para diminuir a intensidade de mobilização do solo, de perturbação. Também surge como um movimento no sentido de controlar a erosão. E inicialmente, então, a primeira preocupação era parar o preparo de solo, que era muito intenso. Logo depois, veio a segunda preocupação, que era a manutenção da cobertura do solo. E a terceira preocupação adicionada foi a rotação de cultura. Então, quando você tem essas três condições, mínima mobilização do solo sem inversão de camada, que é o que vocês estão vendo aqui, é uma semeadura de milho em cima de ervilhaca, uma palhada de ervilhaca. A segunda, que é a permanente cobertura do solo. Também estamos vendo aqui que a cobertura do solo está 100%. E a terceira é a rotação de culturas. Na zootecnia, na implantação de pastagens, muitas vezes se faz um cultivo mínimo. Por quê? Porque muitas vezes você não tem uma semeadora adaptada a grãos pequenos, né? Por exemplo, o agricultor ele tem uma semeadora para soja, milho, mas essa semeadora não faz a semeadura de um azevém, de um trevo, de um cornichão, de uma aveia. Então, o que o agricultor faz? Depois da colheita da soja, ele distribui a lanço a aveia e passa uma grade em cima. Isso aí seria um cultivo mínimo, não seria exatamente plantio direto. Plantio direto é quando a gente utiliza uma máquina específica para fazer a semeadura. Outras alternativas são você fazer uma sobressemeadora de avião. Muitos agricultores fazem isso. Quando a soja começa a ficar próxima de perder as folhas, se faz uma sobressemeadura com um voo. E aí a pastagem se estabelece com o contato com o solo, dependendo da umidade. Uma outra alternativa é utilizar um material perene. Então, o azevém, às vezes, é muito o caso. Se você tem condições de deixar o azevém sementar na área, ele forma um banco de sementes e, quando começa a esfriar, esse azevém ele se estabelece. Mas eu diria para vocês que essas outras... Depois tem uma outra forma que eu vou mostrar para vocês de uma máquina cada vez mais cara, mais sofisticada, que também pode fazer isso. Mas, de fato, né, se você não possui uma semeadora para uma cultura de inverno, isso te limita um pouco com relação a você conseguir fazer os princípios do plantio direto. Tá bem? Bom, então agora nós vamos ver o segundo princípio, que é a rotação de cultivos. Por que tem que, quando não prepara o solo, a rotação de culturas é muito importante? Porque os resíduos vegetais, eles protegem o solo, mas também muitas vezes protegem os patógenos que nós não gostaríamos que ficassem aí abrigados na palhada. Então, a rotação de culturas ela quebra o ciclo de pragas e doenças e isso é muito importante no sistema plantio direto. No convencional também é importante, mas no direto ele é mais importante, é mais crítico ainda. E aí que entra as pastagens, sabe? Hoje a gente estuda assim uma série de opções, mas as pastagens parecem que elas melhoram muito a qualidade do sistema plantio direto. Então nós podemos fazer uma boa rotação de culturas utilizando as pastagens. As pastagens elas têm um sistema radicular muito interessante
E esse sistema radicular é que garante para nós que o sistema como um todo vai funcionar melhor. Então, muitas pessoas dizem que o Brasil é um dos países do mundo que tem maior potencial para a integração lavoura-pecuária, especialmente quando você tem o plantio direto como o sistema escolhido. Isso que nós vamos estudar mais adiante. Bom, um dos princípios do sistema plantio direto é procurar implantar a próxima cultura o mais próximo, desculpa, deixa eu voltar aquele slide anterior, esse aqui, ó. Ali você vê que está sendo feita a colheita e a semeadura já está ocorrendo praticamente ao mesmo tempo. Você poderia ter implantado a pastagem antes mesmo de fazer essa colheita, ou o banco de sementes da sua pastagem ele é tão grande nesse solo que ela viria praticamente por conta própria. Temos que entender que quando a gente diminui a intensidade de preparo do solo, plantas têm que fazer esse papel, né? Então, isso nós chamamos de cultivo biológico do solo. E no caso, as forrageiras, elas nos entregam muito, elas entregam agregação, tem um sistema radicular muito profundo, nos entregam cobertura do solo. Então, como eu disse para vocês hoje, um plantio direto no que envolva a presença de forrageiras, ele realmente um plantio direto que tem uma qualidade muito grande. Falando um pouquinho sobre o plantio direto, então, ele começou nos Estados Unidos, deixa eu voltar um slide aqui, com esses duas pessoas, né? O de camisa xadreza é o agricultor, Harry Young, e esse aqui é o professor Shirley Phillips, da Universidade do Kentucky, professor de fertilidade do solo. Infelizmente, ambos são falecidos. E em 1962, eles fizeram a primeira lavoura de milho, que vocês estão vendo aí, sobre o sistema plantio direto. E realmente foi uma revolução, né? Foi um marco histórico. 10 anos depois, chega ao Brasil essa tecnologia. Então, foi assim concebida inicialmente nos Estados Unidos. Antes de 1962, já tinham alguns movimentos em direção à redução do preparo do solo, mas, de fato, foram esses duas pessoas aí que fizeram pela primeira vez o plantio direto. Então, essa aqui era a semeadora. Você vê que uma das primeiras coisas para se conseguir ter sucesso no plantio direto é ter uma máquina para fazer isso. Eu pretendo mostrar para vocês, mas um colega de vocês, 2 semestres atrás, ele mostrou que ele fez uma adaptação aí de uma semeadora para implantar pastagens, mas no caso era por Tifton, né? E era por mudas. Então ele fez um trabalho com uma geladeira antiga, que serviu como depósito, adaptou uns banquinhos e fez o cultivo mínimo com sucesso aí. E isso dispensou a compra de uma semeadora. No caso, não seria uma semeadora, seria uma máquina para fazer transplante. Mas o plantio direto surgiu para controlar a erosão, que em solo descoberto e em preparo convencional era terrível. E nesta época, a única alternativa assim, que se tinha, a principal, era o terraceamento, já que os resíduos eram queimados ou eram incorporados ao solo. E aí a erosão foi terrível. E no Brasil, então, isso, devido às nossas chuvas, né, torrenciais, o problema da erosão ele foi muito grave. Foi um dos países do mundo que mais sofreu com a erosão. E esses 3 agricultores aqui no Paraná, eles iniciaram, né, em 1972, o plantio direto. Esse senhor que está de costa aqui para nós é o senhor Herbert Bartz, e ele é considerado o agricultor pioneiro do sistema plantio direto. E deixa eu contar para vocês que esse senhor ele recebeu o título de honoris causa de uma universidade, por ter criado o plantio direto, e desfilou no Carnaval do Rio de Janeiro, aí, como
assim, um agricultor que mudou a agricultura brasileira, Herbert Bartz. A propriedade dele fica no Paraná, né? Hoje ele está em casa, se aposentou, mas em 1972 ele importou essa máquina aqui, ó, e foi o primeiro agricultor a fazer plantio direto. Mas a cópia das máquinas, ela ocorreu muito rápido, sabe? Em Juí, tinha uma fábrica de implementos agrícolas, que era a Imasa, e ela já começou a copiar, né, e adaptar e desenvolver máquinas para plantio direto. Então, aqui você vê que no início a mobilização era muito grande, né? Então era quase um cultivo mínimo, era uma haste que fazia um sulco e a semente ficava depositada nesse interior. Logo depois, na sequência, o Brasil passou a dominar muito bem a tecnologia e se tornar um dos principais países do mundo em desenvolvimento de máquinas para plantio direto. Mas você vê que no início, esse conceito de plantio direto, ele quase era um cultivo mínimo. Se alguém disser assim, tá, professor, mas quando é cultivo mínimo e quando é plantio direto? A gente assume assim que o máximo de revolvimento que poderia ter aqui nessa linha seria em torno de 25%. O ideal era ter o mínimo possível. Mas se passar de 25%, aí já é um cultivo mínimo, né? Já é uma outra forma de preparo. Aqui talvez nós tenhamos aí em torno de 15% a 20%, né? Então, esse caso aqui é mais um caso, uma semeadora que ela faz muito preparo na linha, né? Então, esse aqui foi o início, né? No início, se teve muitas adaptações nas máquinas, né? Então, como eu disse para vocês, hoje, uma coisa que aconteceu, muita gente adaptou, né, máquinas, porque as máquinas importadas eram muito caras. Este agricultor aqui, quando ele completou 25 anos, esse é Nonô Pereira, também infelizmente falecido, mas ele começou na propriedade dele em 1976. Em 2000, ele estava completando 25 anos de... Para poder caracterizar esse sistema plantio direto, né, eles batizaram plantando na palha. Na verdade, você não faz uma semeadura na palha, você faz no solo. Mas a ideia deles era mostrar que o plantio direto era diferente do convencional porque o solo estava coberto. Esse era uma das críticas ao plantio direto é que ele usa muito herbicida, né? Bom, essa crítica ainda continua. Realmente o controle de índices e a dessecação da pastagem, por exemplo, ela é feita com herbicida. E esses herbicidas eles podem ter um impacto. O ideal seria a gente diminuir ao máximo possível, mas realmente assim, a dessecação ela é feita com herbicidas. Essa também é uma diferença importante. E a primeira coisa que queria se saber é se o plantio direto ele produzia pelo menos parecido com o convencional. E realmente, desde da sua implantação, foram feitos muitos trabalhos com diferentes culturas e o plantio direto performou muito bem. Para vocês terem uma ideia, uma das últimas culturas que se faz plantio direto aí foi nas hortaliças. Então, você pode fazer produção de cebola, de alho, com plantio direto. Outra cultura que foi mais recente o desenvolvimento do plantio direto, mas não menos importante, foi na cultura do fumo, do tabaco. Então, hoje, praticamente, o plantio direto pode ser feito em quase todas as culturas. Essa aqui era a propriedade, no início, e os primeiros trabalhos aí com plantio direto. E essa foi a primeira máquina importada, né, dos Estados Unidos para fazer esse plantio direto. E a partir daí, como eu disse para vocês, a indústria nacional produziu bastante. Agora, o objetivo era controlar a erosão, e o Herbert Bartz dizia que a erosão já era problema do vizinho dele, que na propriedade dele ele não tinha erosão. Então, esse foi assim, o início do sistema plantio direto. Eu queria que vocês tivessem bastante clareza
que os três princípios do plantio direto são a permanente cobertura do solo, a mínima mobilização do solo e a diversificação de cultivos, a rotação de culturas. Mundialmente, Estados Unidos é o país com maior área de adoção de plantio direto, o Brasil vem logo a seguir, depois nós temos a Argentina, a Austrália e o Canadá. São esses os países que mais adotam plantio direto no mundo. Muito pouco plantio direto na Europa, quase nada. A África, muito recentemente, e quase nada na Ásia. Algumas razões específicas. Na Europa, duas razões eu diria. É o frio e também uma aversão, né, à utilização de herbicidas. Então, limitou bastante. Mas aí, se você for dizer assim, não, mas a Europa é fria, por isso que não faz plantio direto. Mas o Canadá é frio, tão frio quanto. E o Canadá tem uma área bastante expressiva de plantio direto. Então, essa aqui é uma tabela mais atualizada sobre plantio direto por país. Estados Unidos hoje tem 32 milhões, 35 milhões. O Brasil tem algo em torno de 30 milhões, 32. A Argentina aparece em terceiro, o Canadá a Austrália em quarto, o Canadá em quinto, e estes países aqui, junto com o Paraguai, mas esses top 5 aqui, praticamente eles concentram 90 e tantos por cento do plantio direto no mundo. Como é que foi a expansão do plantio direto? De fato, no início foi muito lenta, lá desde o Herbert Bartsch, primeiro agricultor, 1972, levou 20 anos para começar os agricultores a adotarem. E depois de 1990, a adoção foi vertiginosa. E continua ainda, né, crescendo à medida que a fronteira agrícola brasileira vai aumentando. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é que não foi uma coisa assim, inventaram o sistema plantio direto e todos os agricultores passaram a utilizar. Não, na verdade, muitas coisas tiveram que acontecer, desenvolvimento de máquinas, herbicidas, conhecimento, como é que ia se fazer, por exemplo, a correção da acidez. Você vê que até hoje tem dúvida, né, se os agricultores têm dúvidas se eles têm que realmente usar um arado para incorporar um calcário ou não, se eles podem colocar o fósforo a 7 centímetros, 5 centímetros, ou em superfície, ou tem que incorporar esse fósforo. Então, essas dúvidas aqui no início fizeram com que a adoção fosse muito lenta. Mas, depois que foi superada essas dúvidas, a partir da década de 90, a adoção do plantio direto ela é vertiginosa, e praticamente a gente pode dizer que a partir da adoção do plantio em larga escala, plantio direto em larga escala, o Brasil se tornou independente na produção de alimentos. Hoje nós produzimos alimentos para a nossa população e exportamos ainda um excedente muito grande, mas foi a partir da adoção do plantio direto que essas coisas ocorreram aí. Na Argentina também o processo é muito semelhante. A partir da década de 90 houve uma expansão muito grande. E se a gente for olhar, então, como eu disse para vocês, né, a América Latina, especialmente a América do Sul, incluindo Brasil e Argentina, hoje ela tem a maior área de plantio direto, superando mesmo Estados Unidos e Canadá. Mas ainda assim, a área estimada, no caso brasileiro, hoje é em torno de 60% da área de grãos que é utilizado o sistema plantio direto. E aí veio uma grande oportunidade, né? Porque você imagina o seguinte, nós temos 35 milhões de hectares de grãos no Brasil. Se esses 35 milhões de hectares tivessem pastagem, nós teríamos 35 milhões de pastagem plantada, né, que poderia
produzir proteína durante o inverno, isso seria assim, muito importante. Nos Estados Unidos, que é onde surgiu, apenas 25% da área de plantio direto se encontra sob plantio direto permanente. Nos outros 75% se faz um tipo de preparo do solo. Então, eles escarificam o solo com o objetivo de descompactar o solo e também aquecer o solo. Então, nos Estados Unidos, o plantio direto, como nós fazemos aqui no Brasil, ele é em menor escala, pelo menos aqui no sul do Brasil. E também tem o plantio direto para pequena propriedade, e esse é bem interessante. Esse aqui é um símbolo de associações de plantio direto em diferentes países ao redor da América do Sul. Esse aqui é a Associação Uruguaia para Siembra Direta, este aqui é do Paraguai, conservação dos solos, este aqui é do Chile, zero labrança. Labrança seria aração, zero aração. Esse aqui também é da Associação Paraguaia, de Naranjal, e assim por diante se criou, né, associações ao redor do mundo, buscando essa aqui, Associação de Produtores para uma Agricultura Sustentável. Então, várias associações de agricultores começaram a promover o plantio direto. Essa aqui é um símbolo que o arado é proibido, né? Aliás, eu tenho um amigo produtor que ele pegou o arado da propriedade dele e cimentou esse arado em cima de uma pedra. E ele disse assim, olha, nessa propriedade aqui nós não usamos mais o arado. O arado, para muitos agricultores, passou a ser considerado um inimigo do sistema plantio direto. Claro, talvez isso tenha um pouco de radicalismo, mas é uma posição dos agricultores a favor do plantio direto. Na pequena propriedade, também avançou bastante, né? Vocês observem aqui a tração animal e a utilização dessas máquinas aqui, uma para fertilizantes, a outra para adubo. Então, aqui cai o fertilizante e aqui cai a semente e você faz o plantio direto. Mas as máquinas foram evoluindo aí, né? E até chegar num sistema mais avançado, né? Com uma cabinezinha e uma tração de animais, né? E isso despertou a atenção de muitos agricultores, porque realmente você poderia economizar muito o desgaste físico para implantar a cultura. Outra forma é o Saraquá, né? Saraquá também é uma forma de fazer um plantio direto, né? Então, várias imagens aqui, até uma pulverização. Aqui, por exemplo, uma aveia, e este agricultor está com uma tração animal e um pulverizador que está dessecando essa aveia. Então, assim, o plantio direto, se você entender os princípios, você pode fazer com as máquinas que você tem na sua propriedade. Essa é a ideia. Essa aqui é uma para aplicar calcário em superfície, tração animal também. E essa aqui é um pulverizador, em vez de você colocar ele nas suas costas, porque você imagina você fazer aí 5 hectares, 2 hectares à mão, né? Com tração do homem, é difícil. Agora, se você fizer uma adaptação aí, você, como se fosse uma bicicleta, o trabalho não fica tão pesado. Agora, eu tive a oportunidade, como eu falei para vocês, de trabalhar durante um tempo como consultor das Nações Unidas, né, na África, e nós levamos um container, né, de matracas para fazer plantio direto lá. Na África, o tamanho de propriedades, pelo menos na agricultura de subsistência, é de 1 a 2 hectares. Então, eles chamam de garden farm, a agricultura de jardim, né? E aí, se você tiver uma matraca, você faz um bom plantio direto. Então, aqui, esse aqui era o rapaz, era o técnico agrícola, né? Que trabalhava conosco lá.
e ele estava ensinando, né, aos agricultores como é que fazia. Então, era bem complicado a nossa vida, porque primeiro nós tínhamos que traduzir o que nós estávamos falando para ele, e ele traduzia para o dialeto, para as diferentes línguas que se fala na África, para que os agricultores pudessem entender. Outra coisa que vocês estão vendo aqui é um número grande de mulheres, né? Na África, a maioria dos agricultores são mulheres, né? E o homem, ele se dedica a trabalhar na cidade ou a pecuária. E a agricultura, quem é a principal responsável são as mulheres. Então, aqui nós já temos uma situação de uma das áreas que a gente trabalhou. Essa aqui é um milheto, essa cobertura. E aqui nessas duas matracas verdes estão semeando milho. O milho aqui está espaçado de 40 centímetros. E aqui nessas três matracas nós estamos semeando uma leguminosa, que é o feijão calpi. E vocês observem o seguinte, né? Só as mulheres que estão trabalhando aí, né? A não ser o nosso técnico agrícola aqui que está mostrando como é que faz, os homens estão aí observando, né, o trabalho das mulheres. Mas você vê que a cobertura do solo aqui do milheto foi muito boa. Agora nós estamos produzindo milho e na entrelinha do milho o feijão calpi, que é um feijão vermelho que se utiliza aqui no Nordeste brasileiro, aqui no Sul também, você encontra calpi. E lá o pessoal gosta muito, né? Então, o potencial do plantio direto na pequena propriedade é bem grande, né? E precisa desenvolver bastante, né? E é uma tecnologia, o plantio direto, que o Brasil está exportando, especialmente para a África, né? Porque as condições climáticas da África são bastante semelhantes, elas guardam alguma semelhança com as condições do Cerrado brasileiro, especialmente. E as tecnologias do Brasil podem ser adaptadas lá. Agora, o plantio direto, ele tem fases, né? A primeira fase do plantio direto é uma fase bem difícil, que é a fase inicial. E nessa fase, é uma fase que a gente tem que prestar muita atenção, porque o solo está se reestruturando. Então, é importante deixar uma boa palhada. Depois, aumenta a matéria orgânica, já a agregação é melhor, a atividade biológica também, começa a aumentar a CTC, ciclagem de nutrientes, e aí o plantio direto vai embora. Agora, se nessa fase inicial aqui, o agricultor utilizar uma lotação de animais muito grande no inverno, se retirar toda a palhada, se ele não cuidar um pouco do seu solo nessa fase inicial, realmente a gente pode ter muitos problemas. Então, tem que pensar um pouco sobre isso, né? De que essa fase de transição entre um sistema convencional para um sistema plantio direto, ela é crítica e o sucesso do sistema vai depender muito disso, né? Já vimos isso. Uma das coisas para nós em clima tropical, tanto aqui no Brasil quanto na África, é a questão da temperatura do solo. Se a gente deixar o solo no verão descoberto, a temperatura pode ir a valores muito, muito altos. Com certeza mais de 40 graus. E se você proteger com palha, a temperatura do solo ela fica mais amena, maior umidade e controle da erosão, que é o que nós queremos. Na Europa, isso pode acontecer de uma forma diversa, porque a palha ela faz com que o solo demore mais tempo para se aquecer. Então, muitas vezes na Europa, quando eles querem, ou nos Estados Unidos, fazer uma semeadura do cedo, eles têm que mobilizar um pouco o solo ou controlar a quantidade de palha. Mas isso é possível ser modificado. Por que se faz plantio direto? Porque é menos trabalho. Economia de mão de obra, de tempo. Alguém vai dizer assim, mas não adianta. Isso é uma característica do ser humano e é uma característica do sistema. Nós temos que fazer mais com menos. E o plantio direto é mais com menos trabalho, menos mão de obra e é o que a gente deseja. Depois,
no momento que você economiza combustível, você economiza tempo e mão de obra, você vai ter maior retorno econômico. E, finalmente, a questão ambiental, ela é mais polêmica um pouco, aí já depende de outros fatores. Mas você pode aumentar a matéria orgânica, diversificar espécies, ter maior atividade biológica, e tudo isso pode conduzir a uma agricultura mais sustentável. Eu quero dizer que o conceito de sustentabilidade é um conceito mais amplo, mas nós entendemos assim que o plantio direto é um bom caminho para a gente começar a desenvolver uma agricultura mais sustentável. Especificamente na área da zootecnia, o sistema plantio direto e o cultivo mínimo são formas rápidas de implantar a pastagem. E isso é muito importante, porque muitas vezes você tem que produzir o alimento para os animais de uma forma mais rápida possível, né? E se você ficar lá arando terra, gradeando, além de você poder ter uma erosão muito grande se ocorrer chuvas intensas, como a gente teve há pouco tempo aí, nós também podemos demorar demais a implantação da pastagem e isso atrasar todo o sistema. Então, hoje, um outro paradigma, um outro objetivo da agricultura é você ter intensificação. E o plantio direto ele casa muito bem com essa intensificação. Quer dizer, nós temos que fazer a máquina rodar. Uma hora eu estou produzindo pasto, uma hora eu estou produzindo palhada, outra hora eu estou produzindo grãos. Então, tem que fazer o negócio girar. E o plantio direto ele se encaixa muito bem nesse conceito. Mas é preciso mudar o pensamento, né? Então, tem que ter atitude. A atitude ela é fundamental. Tá? A adoção do plantio direto passou muito de transferência de agricultores para agricultores. Aqui nós temos os pioneiros aí. Esse aqui é aquele senhor Nuno Pereira, esse é o Frank Dixon, fazendo a transferência de tecnologia. Aqui um encontro feito no Paraná e que veio gente do mundo inteiro. Essa máquina aqui, a Semeato, ela era fabricada em Passo Fundo, né? Ela mudou de donos, mas aqui veio gente do mundo inteiro aí para conhecer o sistema plantio direto brasileiro. E aqui nós temos, né, uma máquina lendária dessas aí, a Semeato. Essa máquina ela foi exportada para muitos países, né? E aqui você vê que ela faz um plantio direto muito bonito. Olha só, que praticamente a gente não tem mobilização do solo. Hoje o Brasil é um dos líderes em semeadoras para plantio direto. E olha o tipo de trabalho que ela faz. Isso aqui no início era um obstáculo. Você imagina que nós temos 6 toneladas de palha de aveia. Fazer uma semeadura de soja ou de milho ou de feijão numa palhada como essa era um obstáculo impressionante, né? Então, muitos agricultores eles optaram por não utilizar animais no inverno para produzir uma quantidade de palha muito grande como essa. A vantagem é que eles percebem que a produtividade aumenta, teor de matéria orgânica. Mas hoje, a ideia da integração lavoura-pecuária é que você poderia conciliar, né, um pouco dessa palha para alimentar os animais, outro pouco dessa palha para proteger o solo e para garantir a produtividade de soja. Existe muito conflito aí entre o produtor de soja e o pecuarista, né? Porque muitas vezes você não tem essa condição de palha. Mas olha só, aqui um sistema plantio direto que a gente chamaria de perfeito, né? Você não tem mobilização do solo, você tem o solo totalmente coberto e a implantação da cultura de uma forma excelente. Aqui também outra imagem. Aqui é bem interessante. Isso aqui foi em campo nativo. Que vocês estão vendo aqui, ó. Nessa área não foi feito a incorporação de calcário, simplesmente se dessecou com bastante antecedência o campo nativo. Como que foi feito isso? Então, você faz uma dessecação, espera
30, 40 dias, 45 dias. Se houver um rebrote, você faz uma segunda dessecação, porque essas ervas daninhas, esse campo nativo aqui não é fácil de você eliminar ele, né? Então, depois que ele foi dessecado, aí você entra com a semeadura em plantio direto, partindo direto de uma condição de campo nativo. Como eu disse para vocês, isso nem sempre é simples de fazer. Alguns cuidados que a gente deve tomar é aplicar esse calcário o quanto antes, e aqui na adubação da linha fazer uma boa adubação, cálcio é importante, usar inoculante, dobrar a dose de inoculante e tentar oferecer a condição favorável para que a cultura se estabeleça, pelo menos na linha. Qual a vantagem de evitar o arado aqui? É que você conserva toda a estrutura física desse solo e a melhoria química ela ocorre gradual. Ainda hoje os agricultores volta e meia me perguntam, algum agricultor aí, professor, o que eu faço? Eu começo de um campo nativo, eu incorporo o calcário e começo uma área ou eu faço um plantio direto? Bom, as duas opções são possíveis de serem feitas. Eu particularmente gosto muito desse sistema aqui, mas eu tenho colegas que eles acham que não, que para corrigir problemas de incorporação de calcário e de fósforo, o melhor seria começar com um plantio direto, que eles chamam bem feito. Mas temos muitos sucessos, casos de sucesso, com a implantação assim. Você vê que algumas ervas lá são realmente difíceis de serem controladas. Aqui já seria uma situação em cima de palhada de milho, que produz uma palha muito boa para plantio direto. Aqui é soja, milho, soja de novo, olha que palhada espetacular, palhada cobrindo o solo aí, né? Uma aveia, azevém, e as perdizes aí dizendo para a gente que nós estamos no caminho certo, né? Que realmente essa proteção do solo aí está aumentando as minhocas e as perdizes estão gostando disso, né? Então, vamos deixar esse bichinho no campo lá, não vamos pensar em consumir ele na panela, vamos deixar esse bichinho cumprir o papel dele. Aqui é a aveia. A aveia é hoje, como eu falei para vocês, a principal cobertura que a gente tem. Ela realmente ela é muito importante. E aqui é um rolo faca manejando essa aveia para que a gente possa ter uma boa cobertura do solo. Se você não utilizar animais no inverno, muitas vezes é necessário utilizar um rolo como esse para poder fazer o plantio direto bem feito. Muito bem. Então, aqui nós temos a palhada cobrindo o solo. Você veja que essa cobertura do solo, ela evita também o içamento. Isso é bem importante para nós, que essa cobertura, além de proteger o solo, ela evita a ocorrência de insos de difícil controle. Nós temos o caso da buva, então, uma vez que o solo está coberto, a ocorrência de insos é bem menor também. Esse daqui, bom, então, a aveia é uma das principais culturas que a gente utiliza, né? Já vimos esse slide. E alguns dados aqui para vocês, desculpe. O plantio direto controla 96% da erosão, chega a economizar próximo a 70% do combustível diesel, quer dizer que é um consumo de petróleo. Com isso, a gente tem menor emissão de CO2 para a atmosfera e ainda pode retirar parte desse carbono e armazenar no solo. O plantio direto, para proteger o solo, ele melhora a qualidade da água e também tem maior atividade biológica.
Então, você pode dizer, mas eu não vejo essas vantagens. Eu não quero escutar essas vantagens, mas realmente, um colega nosso que tem um site, mas realmente o plantio direto ele tem muitas vantagens em relação ao sistema convencional. O Brasil se destaca por isso. Só vou mostrar aqui umas imagens para vocês. Isso aqui é uma situação de lá em Bom Jesus. Bom Jesus fica um pouco adiante de Vacaria, não sei se vocês conhecem a região. Nesses dias aqui deveria estar bem frio e essa região lá está sendo agora convertida, muito dos campos lá, para a agricultura. E aqui, e produzindo bem, né? Aqui eles estão aplicando calcário em superfície em cima de um campo nativo. Ó. Eles dessecaram essa área, agora estão aplicando calcário, não vai ser usado o arado. E, então, realmente, aquilo é uma situação muito difícil, porque esse solo aqui, ele chega a ter 70% de acidez e de alumínio, sabe? 70% de saturação de alumínio. Então, é um dos solos mais ácidos do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E mesmo assim, nessa condição elevada de acidez, tem agricultores lá fazendo plantio direto sem incorporar o calcário, o que é realmente muito interessante. Mas aqui, para você ter uma ideia, se você não corrigir bem o solo, no primeiro ano a produtividade ela é muito baixa. Então, tem que cuidar bem isso. Olha só, você poderia estar colhendo 49 sacos, 50 sacos de soja, mas por você ter feito, não ter cuidado a fertilização e o calcário antecipado, você teve uma perda aí de 50% do potencial produtivo, né? Então, aqui são diferentes estratégias. Mas o importante é que o plantio direto ele é um dos sistemas que mais recupera a matéria orgânica. Então, por isso que ele é tão importante para nós. Bom, pessoal, nas próximas aulas nós vamos entender então o sistema de integração lavoura-pecuária com base no plantio direto, seus conflitos e seus sinergismos. Nós temos uma grande oportunidade aí, né, de fazer a integração no Brasil da produção de grãos e do sistema plantio direto. Eu particularmente tive a oportunidade aí de visitar algumas áreas de confinamento, sabe? Que chegam a ter aí 7.000 cabeças de gado, né? E tudo andando no sistema plantio direto, parte da produção de milho sendo utilizado para fazer ração e as fezes dos animais sendo utilizada para adubar a cultura econômica, então diminuindo a adubação mineral. Então, realmente, a gente tem sinergismos muito importantes. Mas, por outro lado, a gente tem o risco da compactação, tem o risco da pouca produção de palha, tem o risco da degradação da pastagem, que a pastagem perdeu o vigor quando ela não é bem manejada. E sobre isso, nós vamos começar a falar na aula da semana que vem. Eu peço desculpas pelos transtornos que ocasionou aí o fato de não ter funcionado bem o Zoom no início.